Olá a todos, vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre a comunicação nas redes sociais, né? Como a gente consegue compensar a perda da linguagem não verbal nas redes sociais. Então vamos lá. A linguagem verbal, a gente já sabe que ela é responsável por 7%. Tá, da linguagem, e a linguagem não verbal 93%. Quando pensamos nas redes sociais, onde existe muito conteúdo, não importa se é um conteúdo de vídeo, de texto, de imagem, como a gente pode fazer para não perder essa linguagem não verbal? Então, começando pelo texto. As palavras escritas, elas são difíceis de modelar através da linguagem não verbal, pois depende diretamente do estado de espírito do leitor. Ou seja, cada leitor vai ter uma interpretação daquele texto dependendo do estado de espírito que ele se encontra. Essa frase foi retirada do livro de Felipe Carreira, Comunicar 2.0. Muito interessante. Continuando falando de artigos e textos, o texto de um artigo, por exemplo, tem que ser bem desenvolvido, tem que ser motivador, com uma linguagem clara que todos possam entender, todos os leitores. Criado para uma audiência e não para o próprio leitor. Então a gente tem que falar com os leitores para ter um feedback do impacto produzido pela leitura. Para a gente sentir qual realmente o impacto emocional que esses leitores tiveram do seu texto. Então, quando dizemos que a vida após a publicação, significa que não é só publicar, a gente tem que publicar, tem que compartilhar, tem que responder os comentários, enfim, tem que interagir com as pessoas que estão lendo. Sempre lembrar de um tipo de texto para cada plataforma. Então, um tipo de texto que eu vou usar para o Twitter, eu não vou usar para o Facebook e assim vai. Um outro método para prender a atenção dos leitores e também para que haja um vínculo emocional é o storytelling, ou seja, contos, né, que são utilizados desde do início da história humana e até hoje prende a atenção da audiência. Em relação a imagens, está sempre utilizando imagens porque uma imagem fala por 1000 palavras. Então utilizar ícones, infográficos, fotos, logotipo, imagens, por exemplo, que chamam a atenção como semáforo, mímica, cores fortes como a vermelha, infográficos, isso faz com que prenda a atenção do leitor, da audiência. Áudio. Utilizar áudio ao invés de artigos escritos é uma opção interessante também. Hoje nós temos plataformas como a SoundCloud, que permite que você grave os seus artigos em áudio. Então você pode fazer uma chamada nas redes sociais em texto com um link que leve a um áudio do SoundCloud. Uma outra maneira também, ao invés de você escrever o artigo, é você colocar num filme esse artigo com legendas e uma música no fundo, para que essa música contagie e emocione o ouvinte. Bom, uma outra maneira que para mim é a mais espetacular de todas é o vídeo, porque o vídeo a gente pode gravar no YouTube, pode colocar no Facebook um vídeo compartilhado e ele talvez seja um meio de comunicação que menos perde ou que mais compensa a comunicação não verbal. Então é muito interessante o vídeo utilizar porque ele tem um efeito muito parecido com a comunicação presencial. É isso, pessoal.